lá fora, na distância daqui. Ora, esse lá fora foi profundamente importante para mim, para Elsa, para meus filhos, entende? É claro que ele foi também profundamente causticante. Ele foi compensador, mas ele foi também fazedor de sofrer. E nós tivemos que fazer um aprendizado novo, quer dizer, você não pode deixar o seu país sem data marcada para voltar, e essa é a situação do exilado, não? Sem que você aprenda a ficar sem a data da volta. Quer dizer, esse aprendizado é absolutamente fundamental e ninguém aprende em livro. Quer dizer, é a prática de estar longe sem a data da volta que te ensina a conviver com esta não data. Então é dura a convivência, sabe? É dura. E eu vi como companheiros meus de exílio não aprenderam. E ou voltaram entregando-se à cadeia, ou voltaram dispostos, pelo menos, a adequar-se, como a necessidade de volta, ou ficaram em desespero no exílio. O que vale dizer, sofrendo profundamente, sentindo-se desenraizados, porque recusaram o mínimo que o exílio te oferece de realidade. E aí é outro aspecto da dramaticidade do exilado. O exilado é que a realidade do exilado é uma realidade de empréstimo. É emprestada. A sociedade que te recebe diz, está aí um pedaço de história, more nele. Um pouco se experimente. Quer dizer, então até o momento, Celso, em que você, praticando a sua ação e a sua reflexão nesse pedaço de história e de espaço que te emprestam, até o momento em que você descobre, por exemplo, que você pode assumir também aquele pedaço, respeitados, porém, os limites que essa assunção tem, que são políticos. Até o momento em que você assume isso, é um sofrimento tremendo. E você não tem outro caminho para assumir essa terra de empréstimo, a não ser, em plena consciência, a não ser que você faça assim uma espécie de volta às raízes, mesmo sem poder voltar lá, mas volta em reflexão. E quanto mais você volta às raízes no tempo seu, e você começa a clarear aquele foco mais mínimo, que é a rua onde você morava, que é a casa onde você nasceu, e você vai alargando e alcança a vizinhança do bairro, e você vai se espraiando e assume a sua cidade. E aí você diz, poxa, eu sou natalense, ou eu sou recifense. Aí você descobre que é exatamente essa localidade que te vai fazer universal. E não a universalidade que te faz local. Quer dizer, não há nenhuma universalidade que parta a não ser da localidade. Ninguém é local porque é universal, mas todo mundo que é intensamente local se universaliza. Eu estava em Berna, né? Agoniadíssima com tanta aula de história da Europa, geografia da Europa, aqueles negócios todos. E eu soube que Paulo Freire estava em Genebra, no Conselho Ecumênico de Igrejas. E, ousada como eu sempre fui, liguei o telefone para o Conselho Ecumênico de Igreja e perguntei se o professor Paulo Freire estava trabalhando. Isso era verdade, está sim. Eu gostaria de falar com ele. É possível? Os senhores me dão um gotão? Não, ele está aqui. A senhora quer falar com ele? Eu posso
chamá-lo ao telefone. Paulo Freire veio em pessoa no telefone. Eu disse a ele que eu era uma estudante brasileira, que estava em Berna. Eu contei assim mais ou menos, e que eu queria uma orientação, e que eu achava que só ele podia me dar. Se ele me aceitaria, eu ia a Berna para conversar com ele. Sim, pode vir. Aí eu fui a Berna, e de engraçado, cheguei lá, vocês se lembram disso? Vocês já eram grandes, quando eles sequestraram o embaixador alemão? Eu era pico roxo. Ou foi na ditadura, na 64. Eles sequestraram e aí prenderam. Eles pediram 70 brasileiros que estavam presos durante a Revolução, para entregar o... E foi nesse dia que eu cheguei na casa de Paulo Freire. Eu não sabia de nada, alienada total da política toda, o que é que estava acontecendo no Brasil, nada. E pessoas muito interessantes, as mulheres valentes do Rio de Janeiro, uma danada lá, vieram para a casa de Paulo Freire, estava cheia a casa dele, para ver na televisão quem foram os prisioneiros que foram soltos, porque eram todos amigos deles. Eles conseguiram se safar para a Europa. E eles ficaram no Brasil e eles foram presos. E então eu fiquei assistindo aquilo o dia inteiro até acabar a história no fim da tarde, as negociações, e aquele povo todo foi embora. Aí eu me despedi também. Aí Paulo Freire disse, mas você veio para conversar comigo, encontrou aqui essa outra história e você não... Como é? Fique aí, se arranje aí com as meninas, bem nordestino, se arranja aí com as meninas, 2 filhas dele, uma mais baixinha, como era o nome, e uma alta, que depois casou com um filósofo iugoslavo. E nós juntaram as camas e eu dormi essa noite aí. E de manhã, Dona Elza, a primeira mulher dele, muito simpática, muito unidos os dois. Sentamos o café da manhã e eu tinha levado minhas gaitas, uns cadernos com cantigas, e comecei a cantar. Eu cantava e ele chorava. Chorava de soluçar. Então eu cantei aquelas cantigas todas, os cadernos todos, e a gente conversou sobre o Brasil, e ele disse, você vai agora nas férias para o Brasil? E ele disse, você não diga a ninguém que esteve na minha casa que tem que contar comigo. Você pode ir para a prisão. Ele disse para mim. E eu não sabia do que estava acontecendo no Brasil. Você acredita que alienação? No fim da tarde, ele tinha uma visita para fazer, e ele disse, olha, vamos ter que nos despedir, porque nós temos uma visita, eu e Elza, que a gente não pode deixar de ir, mas é a caminho da estação de Estrada de Ferro. Você vai com a gente no táxi, e na estação de Estrada de Ferro você desce e depois se vê. Então, fomos, entrei no táxi, me lembro que eu entrei no táxi, cantando uma cantiga, ele cantava a outra. Ele estava na frente, eu e Dona Elza atrás. E não sei se vocês brincaram de chicotinho queimado, aquele noite, aquele dia, chicotinho queimado, aquele noite, aquele dia, chicotinho queimado, aquele noite, aquele dia, chicotinho queimado, aquele noite, aquele dia. E ele descobriu que ele também tinha brincado esse brinquedo. Na verdade, Salvador é muito diferente do interior da Bahia, porque é uma concentração de cultura africana que tem um encanto especial de Salvador, mas quando eu cheguei em Recife, eu compreendi que Recife aqui era a minha capital. Muito mais do que Salvador. Era uma serrinha levada ao cubo, entendeu? Enquanto que Salvador eu achava bonito, mas eu desconhecia. E então, com isso, nós identificamos muitas cantigas que ele brincava em Recife, eu brincava em Serrinha. Então, ele disse, você sabe o que é que você está dizendo?
o texto é assim: chicotinho queimado, quer seja de noite, quer seja de dia. E menino diz: chicotinho queimado, quer de noite, quer de dia, chicotinho queimado, quer de noite. É um brinquedo assim, a gente fica em roda, virado para dentro. E tem um que passa correndo em torno da roda com um chicote, que ele tem que deixar o mais imperceptivelmente possível para que a pessoa não sinta que você deixou. Você não pode diminuir a marcha, nem fazer barulho com o chicote. Você tem que desenvolver uma habilidade de deixar esse chicote sem que ele perceba. Que você, de repente ele passa na sua frente e está sem o chicote e ninguém pode olhar para trás. Então, se ele achar o chicote, ele surra o tanto que ele quiser. Então, esse é o brinquedo do chicotinho humano. E quando cheguei na estação da Estrada de Ferro, nós estávamos cantando isso e íamos a 1000. Aí parou a estação da Estrada de Ferro e eu tinha que descer. Eu disse: professor, e agora? O que eu faço? Não sei. Só sei que você tem que devolver tudo isso ao povo em forma de desafio. O exílio me ensinou isso. E eu aprendi também muito isso. É fantástico. Um dia eu devo escrever, creio, sobre isso. Puxa, eu estou tão imodesto de dizer que eu devo escrever, mas eu acho que todo mundo que viveu experiências assim deve escrever. Eu ainda não escrevi porque, saindo isso e não saindo da minha prática de escrever, eu tenho medo de pifar. Mas eu me lembro, por exemplo, que foi o tratar bem as minhas marcas locais de recifense, o gosto da pitanga, do suco da pitanga, sabe, da pitangada, o gosto do caldo de cana, do mel de engenho, da batata doce, da farinha, da feijoada do cozido, do peixe de coco, do camarão de coco, da lagosta de coco, da cachaçinha de cabeça. Foi o gosto disso tudo. Isso tudo, afinal, o que é, senão eu? Senão nós? Senão um pedação desse país? Isso é a nossa identidade, sou eu mesmo, é a minha linguagem. É o meu gosto da comida, que é cultural. Foi cuidando bem dessas coisinhas que eu andarilhei pelo mundo. Cidadão do mundo. E virei cidadão do mundo, não do ponto de vista, e agora eu sou muito leal ao dizer, não porque a pedagogia do oprimido está em 17 línguas. Eu virei cidadão do mundo porque profundamente encontrei a minha recificidade. Por isso. Então, por onde eu andei no mundo, eu andei cuidando das minhas marcas. E veja bem, e agora outro lado dessa dialética, se eu não carregasse no meu corpo consciente, na minha capacidade de querer bem, na minha amorosidade, se eu não carregasse as minhas marcas, a minha andarilhagem seria uma enfadonha viagem sem destino. Era um andar sem rumo, e não a andarilhagem.